Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou falar, né, com vocês sobre o tricotinho. O tricotinho é uma técnica feita de forma artesanal que está bombando em várias redes sociais, está chegando com tudo. E eu vou mostrar então como que ele é feito e como você pode fazer o seu. Então, nada mais é do que ela é feita como se fosse um tear. Então, a gente vai passando e vai tirando a laçada. Então, esse meu, ele é circular. Então, ele vai formando como se fosse uma corda em formato tubular. E dentro dessa corda, a gente passa um arame e depois a gente usa para modelar o que a gente quiser. Está se usando bastante na decoração de quartos infantis para fazer aquelas guirlandas de porta. Você pode fazer o nome do bebê e também formar desenhos também para usar como lembrancinhas de maternidade. Então, o tricotinho ele é conhecido também como I-cord ou rabo de rato. Então, lembra muito aquelas cordinhas que você compra, ela é dessa forma, rabo de rato. No mercado existem vários aparelhos para você fazer esse tear, né? Trabalhar esse tricotinho. Eu acabei adaptando o meu, tem vários vídeos na net também que ensina a fazer esse nosso tear, mas o valor é um pouquinho elevado, às vezes até você pagar o frete, ele custa em média de 40 a 50 reais, então não vale muito a pena porque é bem simples de ser feito e tem vários modelos, então eu já faz um tempão que eu estou testando para fazer, então eu acabei chegando a um formato em que deu certo para mim e eu vim compartilhar com vocês. Eu vou deixar umas imagens daqueles que você já pode comprar prontos, né, que já tem no mercado, mas com esse você faz com sobrinhas que você tem em casa e você não tem gasto nenhum. Para fazer o nosso tear é muito simples. Você vai precisar de um cano. Esse meu até ele é velhinho, é um cano de PVC. Esses de construção é uma sobrinha que eu tenho aqui só para mostrar para vocês. Então eu fiz o primeiro que eu fiz foi esse, que é o cano, e depois eu acabei encapando ele com um adesivo aqui, um plástico adesivo, para ele ficar mais legalzinho. Então, nada mais é que eu passei fita crepe e depois para fazer esse, então eu usei o cano e os pregos e a fita crepe. Então, você pode fazer dessa forma ou dessa que eu acabei usando o próprio arame que a gente vai usar, né, para fazer o tricotinho, depois para modelar as palavras, os objetos, você vai usar o arame. Então, com o próprio arame, eu fiz esse modelo, eu achei mais fácil, porque aqui eu acabo tendo que tirar, né, um a um, e eu achei que ficou mais difícil. Então, aqui eu acho mais fácil, porque eu passo ele entre esse vão que fica, até tem uns já no mercado que tem esse vão, que tem esse ferinho com esse vão. Para mim, eu achei mais fácil, porque daí eu passo com a agulha, né, entre esse vão e vou puxar aqui de novo, e eu só tiro a laçada. Nada mais é que isso, a gente vai passando e vai passando o fio de baixo por cima do de cima, por cima daquele que a gente
passou na laçada. Então, eu achei mais fácil esse, mas você pode ir fazendo os modelos e se adaptando. O que eu vou ensinar é esse daqui, em que eu tive mais facilidade. Então, para fazer, você vai precisar de um cano. Então, o que interfere também vai ser a circunferência do cano. Quanto mais longe esses pregos ficarem, mais grosso que for o cano, mais grossinho vai ficar o seu tear. Eu tenho um aqui que eu fiz nesse tear. Então, vocês podem ver que ele ficou, não é tanta diferença, mas ele fica mais grossinho. Eu gosto dele bem fechadinho, bem firmezinho, porque na hora de passar o ferro, se essa trama estiver um pouco aberta, o ferro ele pode aparecer um pouquinho. No caso desses, ó, o ferro ele aparece um pouquinho aqui, ó, ele aparece. Então, eu não gosto que ele apareça, eu gosto da trama bem fechadinha. Então, esse daqui, ele fica bem fechadinho, o ferro não tem como aparecer. Então, essa é a diferença. A circunferência vai fazer a diferença no tamanho. Então, esse daqui eu usei um cano, como eu falei, e deixa eu até medir aqui, mais ou menos, a circunferência desse cano. Eu não sei a medida dele, mas ele tem 9 centímetros. Então, aqui eu dividi e eu deixei, né, dividi os 4, deixei a mesma distância os 4 pregos. E esse daqui, então, eu usei um caninho que eu tinha aqui em casa. Eu até nem sei, era de um brinquedo do meu filho, eu cortei. Então, ele é bem fininho. Você procura, assim, qualquer coisa que você tiver na sua casa, que seja bem fininho. Ó, ele tem 5,5, esse meu. Eu vou precisar, então, de um cano, da fita crepe, para nós prendermos o ferro. E o ferro, deixa eu mostrar aqui esse ferro que a gente usa, o arame, né, que a gente usa para fazer, depois usar para moldar as letras. Ele é um ferro bem firme, bem, precisa de ajuda de um alicate. A gente vai precisar de alicate também, para depois nós moldarmos. Mas isso eu vou ensinar numa próxima aula, como eu faço o tricô ou tricotinho e como é que eu vou moldar. Nessa aula, eu somente vou mostrar como eu fiz o nosso tearzinho. Então, o ferro que eu uso, deixa eu ver aqui se tem o número que eu usei. É o número 16, o arame 16 que eu usei. Então, você vai precisar cortar uns pedacinhos, né? Ou uns restinhos que você tem. Então, deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Então, os materiais vai precisar um cano, tirar aqui para ficar mais limpinho. O cano, a alicate, o arame e a fita crepe. E uma fita métrica também para você medir. Então, aqui eu vou dividir em 4 partes iguais e vou marcar. Vou fazer uma marcação. Essa aqui minha já tem essa marcação que era do caninho que eu peguei, ele já tem uma marcação e por coincidência ele está dividido com 4 marcações. Então, já facilitou. Mas você vem e mede todo ele e depois faz as 4 divisões. Esse meu ficou com 1,5. Deixa eu ver aqui se eu colocar no do 1 centímetro e 0,2. Mais ou menos, cada divisão. Então, você marca as 4. Depois, você pega, então, um pedaço do arame. Você corta. Deixa eu ver aqui, só deixa eu cortar um para mim ver mais ou menos o tamanho. Isso não interfere também, porque depois a gente vai tirar o excesso. Aqui, mais ou menos, eu cortei uns 10 centímetros. E eu venho e dobro ao meio esse arame, mais ou menos, aqui. Dobro ele ao meio.
e fecho bem ele. Fica bem fechadinho essa nossa curvinha. Fica dessa forma. E aqui eu prendo na primeira marcação. Então, com a fita crepe ela é muito importante para nós usarmos para esse nosso... Tudo que nós fizermos com o tricotinho vai ser preciso, o arame e a fita crepe são essenciais. Então, aqui eu já prendo o meu primeiro, na primeira marcação. Eu vou tirar aqui só para mim ver. Deixa eu ver, mais ou menos eu deixei 1,5 centímetros acima. Isso também você vai adaptar depois, conforme você vai tecendo. Eu vou abaixar um pouquinho, porque eu não gosto de muito... Ó, mais ou menos 1 centímetro eu deixei no meu ali. Mas isso depende também conforme você vai fazendo. O meu eu não gosto que fique muito alto, que eu acho mais difícil para tirar a laçada. Mas só fazendo para você saber como é que você vai ver no seu ponto, no seu modo. Os primeiros que eu fiz eu não gostei, eu confesso que eu não gostei, eu jurei que eu não ia mais fazer, mas depois eu fui insistindo, como tudo, né, artesanal, a gente tem que ter paciência, insistir e pegar o seu jeito de trabalhar. Então, esse foi o mais prático que eu achei, então, eu vim dividir aqui com vocês, até eu coloquei ontem no meu Instagram, e já teve pessoas pedindo para mim mostrar, então eu vim aqui compartilhar. Aqui, então, eu vou colocar na segunda marcação. E vou fazer mais 2 iguais a esse. Prendi, então, os 4. E agora, nós vamos passar uma fita para reforçar, dar um reforço esses nossos ferros. Então, nós vamos prender aqui. Aqui a gente acabou só colocando 1 a 1 para poder ver a marcação. Então, agora nós vamos passar uma fita crepe por todo esse nosso cano até prender todo, esconder, né, todos esses ferros também para não machucar a gente. Então, nós vamos passar bastante fita aqui, principalmente na parte do meio e embaixo. Também para quando nós formos trabalhar aqui, né, ele não sair do lugar. Então, a gente dá uma reforçada na fita. Depois, conforme a gente vai usando, também, se precisar, a gente pode dar uma reforçada. Aí, você pode também decorar, colocar uma fita adesiva, tem aquelas coloridas que ficam bem legais. Esse meu, eu usei aquele... Esse daqui é um plástico, né, adesivo, que eu tinha aqui em casa, e eu acabei colocando para ele para ficar mais bonitinho. Então, agora aqui, eu vou dar uma leve, vou segurar aqui, para ele não soltar, né? Vou dar uma leve curvadinha. Tá? Eu achei que ficou mais legal, na hora de eu tecer, eu achei que nos meus ficava mais fácil de eu tirar o ponto se ele fosse um pouco curvadinho. Uma leve curvadinha, ó, vocês podem ver aqui, ó. Então, esse ele está reto, e esse eu dei uma pequena curvadinha. Isso depende também, se você quiser. Só conforme você vai fazendo que você vai vendo o que vai ser melhor para você. Então, eu achei mais fácil para tirar que ele tivesse essa curvinha. Como vocês podem ver nesse outro que já está aqui. Então, o nosso tear já está pronto, super simples de ser feito. Você vai fazer com os materiais que você vai ter, né, para fazer o tricotinho, ferro, alicate e fita adesiva e qualquer pedacinho de caninho que você tiver, alguma coisa. Esse mesmo era um brinquedo do meu filho, que você tiver em casa. Então, você pode testar, quiser fazer um maior,
para começar e depois ir fazendo o menorzinho também é legal. Eu sugiro esses pregos, né, que eles não têm cabeça, também fica bom. Mas o que eu mais me adaptei foi esse, e eu não tinha visto ainda esses modelos, né, nos videoaulas ensinando esse modelo, e para mim foi o que mais deu certo. A próxima vídeo, então, eu vou ensinar como colocar o fio e fazer o nosso tear, que também é muito simples. Eu já peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e assim que finalizar essa videoaula, já vai para o passo a passo de como será feito, então, o nosso cordãozinho rabo derato ou tricotinho. Beijos e te vejo na próxima!